Vocês são capazes, irmãos, de perceber a reverência no meio da informalidade? Somos muito informais aqui, né? Nosso ambiente é muito informal. A mesa da comida fica lá atrás, no mesmo ambiente em que nós adoramos. Mas não é interessante que a gente pode, diante de Deus e da intimidade que nós temos com o nosso Deus, reunir reverência, que não seja meramente formalidade, com o espaço e o lugar que Deus nos dá. Deus é muito bom. Isso significa que Ele nos permite intimidade, o que não significa, ou melhor, o que também pode nos trazer alguns perigos, de cairmos numa informalidade que se torne irreverente. Então nós precisamos ser muito cuidadosos, né? Ter os nossos devidos escrúpulos na nossa adoração, quando nós nos aproximamos do Senhor e entendermos que esse é um momento solene, sério, no qual nós devemos estar com o coração diante de Deus, contrito, para ouvi-lo e para adorá-lo da maneira como Ele nos ensina, da maneira como Ele nos instrui. Nós vamos voltar ao nosso tema, na oração de Daniel, no capítulo 9 do livro do profeta. Nessa oração que é feita pelo profeta, quando ele entende, quando ele compreende a palavra de Deus, e ele se dobra diante do Senhor, exatamente para poder colocar, expressar os seus sentimentos mais íntimos diante de Deus, sentimentos esses baseados e fundamentados na sua verdade. Nós vamos ler os primeiros 4 versos do livro do profeta, e nesses 4 versos que nós já vimos no domingo passado, no domingo anterior, nós vamos dar depois a continuidade na leitura dessa oração do profeta Daniel no capítulo 9. Daniel 9, a partir do versículo 1, diz assim: No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linguagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Vamos orar. Pai bendito, nós agradecemos pela Tua palavra. E agradecemos, ó Deus, porque temos ilustração tão clara na vida dos Teus servos do passado, da maneira como oraram e nos instruindo como devemos orar. A maneira como o Senhor Jesus nos ensinou a orar. E a maneira como os Teus filhos levantaram a sua voz e o seu clamor ao Senhor. Nos dão a orientação plena de como deveríamos orar. E nos dão também, ó Deus, a percepção de como nós não oramos da maneira que deveríamos. Por isso, ó Pai, nós rogamos nessa hora, por amor do Teu nome, que pela Tua palavra, pela ilustração, pela iluminação do Teu Espírito Santo, nós possamos aprender a orar como convém, como devemos orar. Nós fazemos isso no nome de Jesus. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém.
Nós vimos na exposição passada que Daniel foi um profeta que muitas vezes orou. O livro do profeta Daniel é recheado de momentos em que o profeta ora e não deixa de ser recheado também das consequências das orações levantadas pelo profeta. Uma delas, talvez a mais intrigante para nós, seria a de pensarmos que o profeta, porque ele orava, tudo ia bem na vida dele. Existe essa percepção que nós temos às vezes, não, ora que melhora. As pessoas não dizem isso, ora que melhora. Se orar resolve, tudo resolve. Daniel, ele foi perseguido porque orava. Ele sofreu perseguição por causa das suas orações. Porque elas eram tão públicas, tão veementes, tão claras, que elas se tornaram assintosas aos homens e aos poderes e aos seus supostos deuses. E nós precisamos lembrar disso. Às vezes a nossa oração é sempre na busca de uma paz que não é plena, que não é verdadeira, mas que é falsa. Quem sabe seja a hora de estarmos orando e dizendo, Senhor, se for da tua vontade, porque da nossa não é. Se for da tua vontade, a hora da tua igreja ser perseguida, para o Senhor levantar essa igreja, para que essa igreja seja viva, seja ativa, seja evangelista. Ah, Senhor, faz isso. Quem quer orar desse jeito? Levanta a mão. Manda, Senhor, a perseguição sobre nós. Manda, Senhor, os inimigos contra nós hoje. Para quem sabe essa igreja se tornar viva, como fez no passado. Nós não oramos assim. Talvez devêssemos aprender a orar de maneira profética, como vimos no domingo passado, quando o profeta Abacuque entendeu que a perseguição dos caldeus, dos babilônios, viria contra a nação. E ele disse o quê? Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos tempos. No decorrer dos tempos, faze-a conhecida. Então Daniel orou de maneira ampla muitas vezes, e ele viveu por muitos anos debaixo de vários reinados. Nós vimos aqui que agora reinava Assuero, da linhagem dos Medos, mas nós sabemos que o livro do profeta Daniel começa com Daniel sendo educado numa escola, no tempo em que Nabucodonosor era o rei dos caldeus, ou rei da Babilônia. Ele já tinha passado por vários reis. Agora, quando Daniel faz essa oração, ele já é um homem velho, já é experimentado, já passou por muitas situações, ele já passou por muitas orações na sua vida e na sua história. E ele ora, e nós vimos que essa oração do profeta foi fruto da compreensão da palavra de Deus. Fruto da compreensão da palavra de Deus. Compreender a palavra de Deus nos leva à oração. Porque nós aprendemos a nossa dependência de Deus. O profeta Daniel, logo aqui nos primeiros versos, diz que ele estava lendo os livros, e ele entendeu que o número dos anos de que falara o Senhor a Jeremias, que deviam durar essas assolações, o cativeiro do povo de Deus na Babilônia, completou, chegou o tempo, é agora. E aí a atitude dele, a ação dele foi exatamente orar. Daniel estava dizendo, Senhor, eu quero estar no centro dos teus planos, eu quero estar no centro daquilo que é a tua vontade, eu quero fazer exatamente aquilo que o Senhor quer, e se agora é o tempo do Senhor, eu quero ser um instrumento, um agente da tua aliança, nesse tempo e nesse período. E então, Daniel faz essa oração, coloca-se diante do Senhor
ele quando entende, ele ora. E no domingo passado nós vimos que essa oração de Daniel é uma oração que entende a aliança de Deus com o seu povo, com a sua igreja. E aqui está uma coisa interessante: só pode orar a Deus quem é gente de Deus, quem é povo de Deus. Quem é parte dessa aliança que Deus fez com o seu povo. Só pode orar a Deus aquele que sabe o caminho ensinado por Deus para se aproximar de Deus. Você pode tentar chegar a Deus em nome de muitas coisas. Você pode achar que, quem sabe, o pastor aqui da igreja é uma pessoa importante. E você pode chegar lá e dizer para Deus o seguinte: ó, Deus, cheguei aqui em nome do pastor Mauro. E não vai funcionar. Porque só existe um caminho para a oração. Só existe um mediador das nossas orações. E o mediador das nossas orações é tão somente e absolutamente o Senhor Jesus Cristo, o Filho único de Deus. E então nós vimos que Daniel entendeu como Deus lida com o seu povo. E aqui cabe um pouquinho da história. Deus formou para si um povo, aquele povo que Deus formou para si tornou-se um povo desobediente, e esse cativeiro que o povo de Deus foi levado para passar 70 anos numa terra estranha, num país estranho, debaixo de uma lei estranha, chamada Babilônia, foi uma disciplina de Deus sobre o seu povo. E essa é a primeira coisa que nós precisamos lembrar: Deus disciplina, Deus é o nosso Pai. E a Escritura é muito clara em dizer que o pai que ama os seus filhos, ele faz o quê? Ele usa da disciplina. A Escritura ensina que no momento a disciplina pode parecer dolorosa, mas ela é para o bem dos filhos. O pai que ama disciplina os seus filhos. Deus vai lidar, ou Deus estava lidando com aquele povo dessa maneira. Daniel era um dos cativos da Babilônia. Ele estava lá como parte daquela disciplina de Deus sobre a nação. Mas também a oração verdadeira é essa oração que compreende a aliança e que compreende os intentos de Deus, as intenções de Deus, a vontade de Deus, a maneira de Deus fazer cumprir os seus planos, projetos e determinações. Quem mandou o povo para o cativeiro foi Deus. Quem vai levar o povo de volta do cativeiro é Deus. E Daniel então diz aí no verso 2: Senhor, eu entendi e agora eu vou orar. Tem muita gente com uma religião falsa que diz assim: não, Deus é soberano, e porque Deus é soberano eu não preciso fazer nada, eu não preciso nem orar. Não, errado. Exatamente porque Deus é bom, exatamente porque Deus é soberano, exatamente porque Deus é pleno em todas. O crente, o cristão, quando ele entende a vontade de Deus, ele diz: eu quero fazer cumprir aquilo que Deus determinou. E aí então nós nos submetemos a Deus em oração. Nós entendemos que a nossa oração deve ser a oração como a de Daniel no versículo 3, uma oração que é humilde e contrita, que não chega diante de Deus cheio de si. Ele diz no verso 3, voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração, com súplica, com jejum, com pano de saco, com cinza. Eles se colocavam, se vestiam com pano de saco, era o pior tecido possível. Eles se vestiam daquela maneira, com cinza sobre a cabeça, para dizer assim: Deus, eu me humilho na tua presença. E nós vimos que isso era um grande contraste com aquela oração feita, ilustrada pelo Senhor Jesus, lá no Novo Testamento, a oração do fariseu e do publicano. O fariseu chegou diante de Deus cheio de si. Ah, Deus, eu faço isso, eu faço aquilo, eu dou o dízimo, eu faço jejum, eu faço... Pode fazer tudo isso. Se você não chegar em humilhação diante de Deus, você não será ouvido por Deus. Porque foi isso que aconteceu com aquele fariseu. Aliás, Deus até escutou, mas não ouviu.
Porque o Senhor Jesus disse bem claro, qual dos dois desceu para casa justificado? O fariseu que orou cheio de si? Ou o publicano que disse, Senhor, tem misericórdia desse pecador, sê propício a mim? E a resposta é óbvia. A oração que foi ouvida e recebida por Deus é essa daquele que chegou diante dele absolutamente quebrantado. Isso nos leva então para o próximo ponto importante nessa oração do profeta Daniel. A oração que é a oração ouvida pelo Senhor é uma oração que confessa. E confissão requer de nós quebrantamento. Confissão requer de nós reconhecimento da nossa condição e da nossa situação diante de Deus. Requer de nós a compreensão, o entendimento da misericórdia de Deus. Sabe por quê, queridos? Isso nos esvazia de nós mesmos. Isso nos coloca no nosso lugar. Isso faz com que nós compreendamos a nossa necessidade, a nossa carência do Senhor. Vamos ver o que dizem os próximos versos. Ele diz no verso 4, orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse, Senhor Deus, grande, temível, que guardas a aliança e a misericórdia com os que te amam e guardam os teus mandamentos. E então ele diz, temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê. Aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das tuas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor Jeová, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. A oração que é ouvida por Deus, queridos, é a oração que confessa. É a oração que confessa. A oração que confessa é essa oração que se dobra diante de Deus, que revela, que descortina, que fala, que articula o pecado. Deus, eu pequei contra ti. Senhor, eu agi de maneira perversa, eu sou um rebelde, eu fugi dos teus mandamentos, eu não queria os teus juízos. Essa oração, queridos, é uma oração que reconhece quais são os referenciais verdadeiros do nosso problema como seres humanos. Nós somos muito cheios de nós mesmos, a ponto de não reconhecer que nós quebramos a lei de Deus. Pecado, iniquidade, perversidade e rebeldia é o nosso nome, é a nossa marca. Assim vive a humanidade. E se tem uma coisa difícil de fazer, é reconhecer isso diante de Deus e reconhecer isso diante dos homens. Quem é que gostaria de viver dessa maneira? Atestar em público que assim nós vivemos, que assim nós fazemos. De reconhecer que nós andamos afastados de Deus. De reconhecer e ver isso com clareza.
Não, é melhor manter isso mais escondidinho, não é? Afinal de contas, eu sou uma figura pública, sabe como é que é? As pessoas me percebem, elas me enxergam, elas me veem. Então é melhor eu não me declarar assim tão pecador. Quem sabe menos, vai. Nós não gostamos de encarar a realidade a respeito do nosso próprio coração. Quem sabe eu até gosto de ver o pecado do outro, mas o meu, aí não. Eu tenho certeza que tem uma coisa boa lá dentro de mim. Nós construímos a nossa dignidade escondendo a nossa feiura. E essa confissão de Daniel, queridos, ela não é uma confissão meramente por sentimento de culpa, não. Não é que ele estava se sentindo culpado naquela hora, não. É a culpa real, é a culpa verdadeira, é a culpa latente de quem quebra a lei de Deus e chega diante de Deus e fala assim: Deus, eu estou condenado. É aquela confissão de Isaías que diz: ai de mim, eu sou pecador, eu vivo no meio de um povo pecador. E nós só conseguimos chegar a esse nível de reconhecimento da nossa convicção, em primeiro lugar, se Deus agir na nossa vida para reconhecermos, porque naturalmente nós não fazemos. Em segundo lugar, quando nós conhecemos essa aliança de Deus e reconhecemos o peso dessa lei que nos condena, porque é uma culpa real, é uma culpa verdadeira. É essa culpa que diz assim: Deus, eu não quis escutar os teus servos, eu não quis ouvir os profetas, eles falaram de ti aos nossos reis, aos príncipes, aos pais e ao povo, e nós fingimos que não ouvimos. Essa confissão de Daniel não é uma confissão genérica. Daniel reconhece que, apesar da clareza, da objetividade, da verdade da palavra de Deus, apesar da exortação dos profetas de Deus, ele e o seu povo insistiram em quebrar a lei de Deus por causa da perversidade do coração, por causa da sua iniquidade, por causa da sua rebeldia. É a culpa da negligência no ouvir a Deus. E isso acontece conosco em todos os níveis. Nós precisamos entender que essa é uma culpa real. E o mundo trabalha para dizer: não, você não é culpado. Uma das grandes teses de Freud era exatamente essa. Ele dizia que a culpa é uma doença da qual nós temos que nos livrar. E se temos que nos livrar, então você tem que achar os caminhos para dizer: não sou culpado. Você precisa achar outro para culpar. Mas aqueles que dessa forma agem, continuam debaixo da ira de Deus, continuam com a marca da morte na sua vida. E só cabe a nós o reconhecer a verdade de Deus. Olha só o verso 7, ele diz assim: a ti, Senhor, pertence a justiça, a mim cabe corar de vergonha. A mim cabe o corar de vergonha, por causa daquilo que eu fiz, por causa daquilo que eu faço, por causa daquilo que eu sou. E ele enquadra todo mundo nesse negócio. Os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, quem estava perto, quem estava longe, de todas as terras aonde Deus mandou esse povo para o cativeiro. Vocês precisam ter a vergonha. Você já teve vergonha? Já corou de vergonha algumas vezes na sua vida? Eu sou daqueles que se denunciam imediatamente. Quando eu fico com vergonha, todo mundo que está em volta de mim olha para mim e fala assim: te pegamos porque você está com vergonha. Eu fico vermelho na hora. Na hora. É embaraçoso, né? Tão interessante o corar de vergonha.
Tinha um pastor de uma igreja na minha adolescência, ele era mestre em imitar as pessoas, ele imitava todo mundo. Ele conseguia pegar aquele tique que cada um tem e imitava na hora. E eu morria de rir dele fazer isso, de todo mundo. Até no dia que ele fez comigo. Gente, mas como eu fiquei com vergonha. Porque ele me enxergou, ele me fez espelho. E eu corei de vergonha. Quando nós reconhecemos a nossa vergonha do pecado diante de Deus, isso nos faz nos diminuir. Ficar envergonhado não diante das pessoas, mas diante de Deus. Nós reconhecemos essa realidade do nosso pecado e da maneira como esse pecado age e da maneira como esse pecado trabalha em nós e como ele nos torce. Nossa oração tem que reconhecer o pecado. E o seu pecado, querido, o meu pecado, ele tem nome. Muitas vezes ele tem nome e sobrenome. E você precisa reconhecê-lo. Nós perdemos essa habilidade na nossa vida. A gente vai fazer as nossas orações e aí assim, no finalzinho a gente dá aquele famoso arremate. Vai que escapou alguma coisa então e perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. O pecado se torna genérico. Mas o seu pecado não é genérico, ele tem nome, ele tem marca. E você precisa reconhecer o seu pecado diante de Deus e dizer: Deus, eu preciso me livrar desse pecado. Eu preciso me livrar desse pecado. Eu preciso me livrar desse pecado. E você vai tomar um susto com o tamanho da sua lista. Ela é grande. Aliás, essa é uma prática boa. Não estou sendo místico aqui não. Tem gente que pega, faz lista de pecado, leva numa fogueira e tal. Não, mas um dia senta e faz uma lista dos seus pecados. Porque isso vai te ajudar a orar a respeito deles e dizer assim: Deus, que vergonha. Eu vou te falar uma coisa. Você vai escrever essa lista, você vai esconder para ninguém achar. É ou não é? Por quê? Porque se alguém achar a lista dos seus pecados, você vai ficar com o quê? Você vai corar de vergonha. Só que Deus conhece essa lista, querido. Core de vergonha diante dele. Sabe por quê? Porque ele é o único que pode perdoar os seus pecados. É verdade que a gente peca uns contra os outros. E a gente precisa aprender essas coisas a pedir perdão. Fiz uma brincadeira com uma irmã, ela ficou chateada comigo. A mim não cabe dar desculpa, não cabe fazer, cabe pedir perdão. Eu tenho que pedir perdão. Mesma coisa eu tenho que fazer com Deus. Senhor, eu não tenho desculpa para o meu pecado. A mim cabe corar de vergonha, Pai. A mim cabe corar de vergonha. O Senhor é um Deus perdoador. Mas a oração que Deus ouve também é uma oração que Deus adora. Aliás, eu fiz uma inversão aqui dos versos. Verso 4, o profeta se aproxima de Deus e ele diz assim: orei ao Senhor Deus e confessei e disse: ah, Senhor Deus, grande, temível. Deus que guarda aliança, misericórdia para com os que te amam e com os que guardam os teus mandamentos. A oração de Daniel começa exatamente como a oração do Pai Nosso. Lembra? Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Ela começa com reconhecimento da grandeza de Deus. Ela nos dá a perspectiva correta da nossa posição em relação à pessoa de Deus. É bem verdade que em Jesus Cristo eu recebi completo acesso ao Pai.
Mas Ele mesmo sabe que nós somos diferentes. Eu entro na casa do meu Pai, temível e poderoso. Eu não estou entrando na casa do meu colega, do meu amigão. Eu não vou sentando e colocando o pé em cima do sofá. Então, nós temos que tomar cuidado, porque para muitos a oração deixou de ser o entrar na presença do Todo-Poderoso, a entrar na presença do Altíssimo. E por isso que eu fiz aquela palavra sobre o nosso ambiente. Temos que ser cuidadosos para não confundir as coisas. Porque nós não estamos num templo, porque nós não temos a sobriedade de uma arquitetura, a gente costuma perder também as coisas, esse tipo de reverência profunda. Tinha um rapaz, tem ainda aliás, lá na primeira igreja, onde eu fui um dos pastores, que ele era o guarda noturno da igreja. E ele fez um negócio paralelo. Ele parou, esses dias eu fui lá, encontrei, e eu reclamei com ele. Falei, Alcides, cadê o negócio? Ele vendia pipoca depois do culto. E ele sabia, obviamente, conhecia a liturgia. Você lembra, né, Nina? Ela era cliente. Ele sabia a hora de colocar a pipoca na pipoqueira. No último hino. Na hora do último hino, o que acontecia? O cheiro de pipoca entrava naquela igreja que não tinha uma alma que não fosse pedir o real para o pai, para dizer assim, pai, quero comer pipoca. Mas às vezes eu tinha a impressão, as pessoas tinham se tornado tão irreverentes, que eu tinha a impressão que ele devia vender a pipoca na hora de entrar. Existe um sentido no qual, na oração e na adoração ao nosso Deus, nós precisamos nos apresentar a Ele não comendo pipoca, mas absolutamente reverentes, porque nós não estamos adentrando a presença de um qualquer. Nós estamos adentrando a presença do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e do universo. Por isso a nossa oração precisa revestir-se do reconhecimento da pessoa de Deus, do caráter de Deus, dos atributos de Deus, do reconhecimento de quem Deus é. Deus temível, grande, Pai nosso, íntimo, mas que está nos céus, que tem um nome santo, que tem uma vontade santa. Nós precisamos aprender a adorar mais a Deus em oração. Isso vai cativar e ensinar mais profundamente a maneira que nós devemos orar. Então, a oração que devemos fazer é uma oração que adora. A oração que nós fazemos tem que ser uma oração que confessa. A oração precisa ser uma oração que reconhece a justiça de Deus. Reconhece a justiça de Deus. A gente vê aqueles filmes de seriado americano, o juiz, primeira pergunta que o juiz faz quando entra o réu é: qual é o seu plea? Qual que é o seu, como é que traduz isso? O que você diz que é? O que você se declara? Obrigado, eu tenho que parar de assistir em inglês. O que você se declara? E o indivíduo diz o quê? Culpado ou inocente? 99,999% se declara o quê? Todo mundo é inocente. A nossa declaração diante de Deus é uma declaração que simplesmente entra na presença de Deus e reconhece a justiça de Deus, confiando em Deus, dizendo, Deus, eu sou culpado. Olha só o que nos dizem os versos 12 a 14. Ele, Deus, confirmou a sua palavra que falou contra nós, contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém.
Ele está dizendo, foi Deus que arrancou o povo de Judá todinho e levou cativo para a Babilônia. Deus fez isso e Deus fez certo. Como está escrito na lei de Moisés, todo esse mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, Senhor, o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos a sua voz. Um dia você pega e lê a história do povo de Deus indo para o cativeiro. Abre o livro de Reis, 2 Reis, bem no finalzinho, e lê como foi a história do povo ser levado para o cativeiro. O que é que aconteceu? São horrores, gente, são horrores. É uma nação sendo invadida por um exército muito maior, mais poderoso, gente sanguinária, gente que destruiu as casas, gente que destruiu os símbolos públicos, gente que destruiu os palácios do rei, gente que destruiu o templo, gente que saqueou o templo, gente que matou quem se opôs e levou o resto cativo. Não foi um negocinho assim de brincadeira. E aí você pega e abre a sua Bíblia no livro de Deuteronômio. E lê as palavras da aliança de Deus no livro de Deuteronômio. Principalmente no finzinho de Deuteronômio, capítulo 27, 28 e assim por diante. E você vai ficar surpreendido, porque tudo que estava escrito nas maldições do livro de Deuteronômio aconteceram com o povo. É isso que Daniel está fazendo aqui. Senhor, tudo que estava escrito aconteceu porque nós nos recusamos. Verso 13 está escrito na lei de Moisés. Esse mal nos sobreveio. Mas a gente fica aqui pensando, cheio de autojustiça. Não, Deus, o Senhor podia ter quebrado a nossa aí, podia ter sido menos, vai. Livra minha cara dessa. É como aquele guarda que te parou por causa da velocidade. E você assim, fala com ele, pô, estou num dia ruim hoje, você podia quebrar a minha. Não estou falando de suborno, não, estou falando só de você pedir para o guarda ter uma misericórdia com você. Mas você sabe que você merece o quê? A multa. Só que você fica, não, mas o meu dia está difícil hoje, eu estou atrasado, aconteceu tal coisa. Quem sabe? Não. O que Deus disse que ia acontecer, aconteceu. Agora, o que o profeta está pedindo a Deus, o que ele está dizendo a Deus, é que, Senhor, apesar de tudo o que nós fizemos, apesar de termos recebido todas as consequências daquilo que nós fizemos, nós não temos implorado o favor do Senhor. Nós continuamos nos recusar a nos converter das nossas iniquidades e nós continuamos a nos recusar a aplicação à tua verdade. Essa não é a sua história, não, querido? É a minha. Essa é a minha história. Essa é a minha história. Eu olho a verdade de Deus, eu conheço a verdade de Deus, e eu me pego pecando de novo. E o que Deus está dizendo para mim e para você hoje é, acredite na minha justiça. E a justiça de Deus, queridos, se chama Cristo. A justiça de Deus chama-se Jesus. A verdadeira oração ouvida pelo Senhor é aquela que reconhece o pecado e se aplica em implorar de Deus o seu favor, que gera em nós um coração desejoso da verdade. Da verdade. E só tem uma solução para isso. Chama-se Jesus Cristo. Então a verdadeira oração é aquela que apela para a misericórdia da aliança.
Nós lemos isso no culto no domingo passado. Se meu povo, que por mim se chama, confesse, humilhar e orar, o que Deus faz? Eu vou ouvir. E eu vou sarar. E eu vou curar. E Ele faz isso só por causa de Cristo. Olha só o que dizem os versos 12 a 16. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa. Ele lembra da libertação da escravidão. Aqui você deve lembrar-se da sua conversão. Lembre-se da sua... O Senhor me tirou daquela escravidão. E a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê. Temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio, vergonha para os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas. E sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o teu rosto, por amor do Senhor. Não é nem por amor de nós mesmos, mas por amor do teu nome. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. O centro e o foco dessa oração de Daniel não é Daniel. O centro e o foco dessa oração não é sequer o povo. O centro e o foco é Deus, a sua justiça, a sua verdade, a sua cidade, o seu povo. E aí nós somos incluídos. Percebe a diferença entre eu ser o centro e eu ser povo de Deus? Agora eu faço parte. Essa é a grande diferença, queridos. Senhor, atende. Senhor, age. Senhor, acolhe-nos. Ao final, a oração do servo de Deus é aquela que reconhece que o que Deus faz, Ele faz para a honra e glória do nome dEle. Não para nossa honra, não para nossa glória. Senhor, faz essas coisas por amor da tua reputação. Deus já fez tanta coisa no passado. Agora as pessoas aqui nas ruas de Babilônia perguntam: onde está o seu Deus? Deus, levanta-te. Muda isso. E Deus tem a sua própria honra. Deus tem a sua própria glória. E Deus faz as coisas que são dele prosperar. Há um tempo em que a iniquidade dos homens se enche e Deus transborda o seu cálice de ira. Tem um episódio aqui no livro de Daniel, no capítulo 5, aquele famoso episódio da escritura na parede. Era agora um dos filhos de Nabucodonosor, Belsazzar, um dos seus descendentes. Ele deu, capítulo 5, verso 1, o rei Belsazzar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Pensa numa festona, hein? Enquanto Belsazzar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro, de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, e as suas mulheres, e as suas concubinas. Eles estavam fazendo uma orgia.
E ele manda trazer os utensílios do templo para beber neles. Pensa no tamanho da afronta. Então trouxeram os utensílios de ouro. Beberam nele os reis, os grandes, as concubinas. Verso 4, beberam vinho, deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Verso 5, no mesmo instante apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Ele deve pensar assim, bebi demais. E então se mudou o semblante do rei. Ele percebeu, não é a minha bebedice. E os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram. Ele descaiu, os seus joelhos tremiam, batiam um no outro. Algo que ninguém queria ver na figura de um rei. Verso 7, o rei ordenou em voz alta que se introduzissem. Traz aí os meus encantadores. Os caldeus, os feiticeiros. Falou o rei, disse aos sábios da Babilônia, qualquer um que lê essa escritura e me declarar em interpretação, vai ser vestido de púrpura, vai ter cadeia de ouro, uma correntona de ouro no pescoço, vai ser o terceiro no meu reino. E aí então vieram os seus sábios. Isso perturbou muito o rei, a rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei, aos seus grandes, entrou na casa do banquete. Viva o rei eternamente, não se turbem os seus pensamentos, nem se mude, que isso não é nada, rei, fica tranquilo. E ela diz, mas tem um cara no reino que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias do teu pai, ele se achou nele luz, inteligência, sabedoria. E mandaram chamar quem? Daniel. Verso 13, Daniel foi introduzido na presença do rei, falou o rei e disse a Daniel, és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá, ouvi falar a teu respeito, etc. e tal. E aí então, ele pede para que Daniel leia a escritura na parede. Verso 17, então respondeu Daniel e disse na presença do rei, os teus presentes ficam contigo, não quero nada do senhor, seu vestido de púrpura, eu quero tudo, eu quero que o senhor mantenha o que é seu, não quero nada seu. Dá os teus presentes para outro. Todavia lerei ao rei a escritura e vou fazer ao rei entender a interpretação do que está escrito na parede. E Daniel sabe que está na presença do rei, ele tem que falar com compostura. Ó rei Deus, ó rei Deus o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o reino, a grandeza, a glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu dos povos, nações, homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava quem queria e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava e a quem queria batia. Quando, porém, o coração do teu pai se elevou, o seu espírito se tornou soberbo, arrogante, foi derrubado do trono, passou ele a sua glória. E a gente sabe a história, rei Nabucodonosor ficou louco, ele comia capim na grama. Imagina a figura do rei. Verso 22, tu, Belsazar, que és teu filho, não humilhaste o teu coração, sabias de tudo isso, te levantaste contra o Senhor, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, os teus grandes, as tuas mulheres, as concubinas, bebeste vinho neles, além disso, deste louvores aos deuses de prata, ouro, bronze, ferro, madeira, pedra, que não veem, não ouvem, não sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então Deus mandou escrever na parede. O que está escrito? Verso 25. Mene, mene, tekel e parsim. Essa é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Perez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e fizessem todas aquelas coisas. E naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus.
Deus matou o rei. Porque se encheu a medida da iniquidade. Às vezes a gente olha para o mundo e fala assim, Deus, o Senhor vai deixar essas coisas acontecerem até quando? Vão roubar o Brasil até quando? Vão roubar o mundo até quando? Vão entrar políticos loucos e doidos para governar os países até quando? E a resposta de Deus é muito clara. No dia que se encher a medida da iniquidade dele, ele vai mudar as coisas. Pode ser que não seja na sua geração. Pode ser que não seja na geração dos seus filhos, pode ser que não seja na geração dos seus netos. Mas eu posso te garantir uma coisa. Quando encher-se a medida da iniquidade do Senhor, Ele vai agir. E Ele vai fazer prosperar a sua verdade. Assim orou o servo de Deus, Daniel. Reconheceu a forma de Deus agir. Reconheceu a estrutura e a maneira com que Deus trata o seu povo. Compreendeu a aliança. Adorou a Deus. Confessou a Deus. Reconheceu a justiça de Deus. E apelou para a misericórdia de Deus, que se chama Cristo. E nós, queridos? O que devemos fazer? Eu creio que nós temos entre a oração do Pai Nosso que lemos e vamos estudar no futuro, e essa oração, a exata medida da maneira como devemos orar. Em primeiro lugar, vimos no domingo passado, ore com zelo e entendimento. Não saia diante de Deus fazendo pedidos estapafúrdios. Aliás, comece pedindo a Deus, dizendo, Deus, eu posso estar errado, e a probabilidade do que eu vou pedir ao Senhor provável é muito grande de que eu esteja errado. Por isso, Deus, me dá conhecimento da Tua palavra, e me dá conhecimento da Tua vontade. E então, Senhor, me ensina a orar como convém. Isso significa orar com zelo e entendimento diante de Deus. A gente pode chegar nas raias do absurdo. Eu já vi gente orando por mortos em igreja evangélica. Não faz parte da nossa fé, porque não faz parte da Escritura. Simples assim. Mas às vezes as nossas orações a Deus, elas são tão erradas por falta de zelo. Eu sei que nós não sabemos orar como convém. Eu sei que a Escritura diz que é o Espírito Santo que traduz as minhas orações diante do Pai, até porque eu sou um indivíduo confuso. Mas isso não justifica eu não conhecer a palavra de Deus para orar como Deus ensina que eu ore. Então, dependa do Espírito Santo, mas ore com zelo e entendimento. Segundo, peça que Deus cumpra a sua vontade no decorrer dos tempos. A minha vontade é dizer para Deus, Deus, cumpre a minha vontade. Porque por causa do meu pecado, eu acho que a minha vontade é o melhor para mim. E eu tenho essa notícia a dar para você, querido, que está aqui hoje e quem sabe não sabe. A sua vontade não é o melhor para você. Interessante, Deus mostra a vontade dele para nós por muitos caminhos. Fundamentalmente, pela própria palavra e Escritura. Mas Deus nos mostra a sua vontade na comunidade da fé, no aconselhamento mútuo, no suprimento da verdade. Deus nos mostra a sua vontade quando nós aprendemos a conviver uns com os outros em amor, em suporte, em perdão. Não se iluda. Haverá muitas vezes nas quais nós vamos precisar aprender a perdoar uns aos outros. Porque não é a comunidade dos perfeitos. Terceiro, aprenda a adorar ao Criador em oração. Nós cantamos as nossas adorações, mas nós temos que aprender a articular. Aliás, os nossos hinos, eles devem ser feitos para que, lendo-os, nós aprendamos a orar da maneira que os hinos fazem. Aliás, isso é o livro dos Salmos. O livro dos Salmos foi dado para isso. E quantos salmos não são exatamente o quê?
adoração a Deus. E os nossos hinos, muitas vezes são o quê? Orações. Nós precisamos articular a adoração a Deus, a reconhecer o Criador, sua bondade, sua grandeza, sua misericórdia, sua graça, sua justiça. Por isso, confesse e reconheça a justiça de Deus. Leia essa oração de Daniel nas suas orações. Aliás, você pode fazer isso, é um exercício prático. Pega aquela oração do Pai Nosso e diga, hoje eu vou orar assim. Leia a primeira frase e diga, como eu posso orar dessa maneira, sem ser uma mera repetição? Deus, o Senhor é bom. E relacione isso com a bondade de Deus. Conta a tradição, não sei se é de fato verdade, que uma das grandes dificuldades dos teólogos que escreveram a Confissão de Fé de Westminster, que foi um concílio, né? Foi uma reunião, não foi um concílio, foi uma reunião que durou vários anos, de discussão, viu gente? Eles não estavam todos de acordo não, aquilo foi um consenso a respeito da teologia, que uma das grandes dificuldades que eles estavam tendo era fazer uma descrição de Deus. Tem um capítulo que é Deus. E aí, agora? Como é que eu descrevo Deus? Ele diz que convidaram um daqueles irmãos mais velhos para orar naquela hora. E ele orou dizendo, Deus, grandioso, invisível, eterno, imortal. E alguém pegou a caneta e anotou na hora. Nas nossas orações, nós reconhecemos a grandeza do nosso Deus. E a grandeza do nosso Deus tem que mostrar a nossa pequenez. E reconhecendo a nossa pequenez, nós reconhecemos o tamanho do seu amor, nós reconhecemos o tamanho da sua graça. Aprenda a orar, buscando adorar, confessar e reconhecer a justiça de Deus. Lembrando que essa misericórdia, ela só se encontra em Cristo Jesus. Na sua pessoa. Na sua obra. Queridos, até o arrependimento que nós precisamos não vem de nós. Nossa limitação na língua diz assim, arrependa-se, né? O Senhor Jesus disse, João Batista diz, arrependam-se, o reino de Deus está próximo. Aí João Batista vai e batiza Jesus. O batismo de João era para quê? Para arrependimento. E Jesus tinha que se arrepender de quê? Até isso Cristo faz por nós. Dependa dele. Abrace-o. Viva da única fonte de misericórdia que existe. Senhor Jesus Cristo. E só assim nós vamos poder andar com firmeza. É um cântico no qual nós lembramos que a vida tem ventos, tem lutas, mas que o amor de Cristo torna-as leve. Que existe dor, mas que a esperança está nele. Então nós temos que estar dispostos a resistir à tentação. Que devemos nos firmar nos ensinos do caminho do Senhor para enfrentar a vida.